Bom, então vamos dar continuidade à segunda parte do curso, que é a orientação aos cambones. Começou a gira. O que eu faço? Cambones e sua função. Cambone chefe, cambone do médium de trabalho, cambone de assistência e cambone auxiliar. Cambone chefe. Precisa ter o conhecimento de todo o ritual que envolve as giras para poder orientar os demais filhos sobre o modo como trabalham os guias, precisa ter a doutrina e as normas seguidas no terreiro, horários, acessos, comportamentos, roupas adequadas, material, fundamentos, regras, deveres e direitos. Bom, o cambone-chefe é que vai dar todas as orientações. No começo do trabalho, o seu Manuel está ocupado, firmando as velas, fazendo a parte dele para o início dos trabalhos. E aí o cambone está separando o material que as entidades que vão chefiar esse trabalho do dia vão utilizar, está orientando as pessoas, posicionamento, se estão todos os cambones presentes, se vai precisar recolocar outro. Então precisa conhecer como que vai estar uniformizado cada um, se está adequado, o material que precisa para cada gira para poder separar, não precisar, o seu Manuel está presente em todos os momentos. Então ela vai dar essas orientações, tá? Bom. Ter atenção quadriplicada para atender às solicitações do guia-chefe de trabalho, assim como observar médiuns, cambones e assistência, e zelar pelo bom andamento e agilidade dos trabalhos. Então, o cambone-chefe, durante o trabalho, além de fazer tudo o que todos os cambones fazem, ele tem que estar atento à incorporação de todos os médiuns, se está todo mundo bem, tem alguma alteração, se algum médium vai precisar de algum auxílio, para poder direcionar os cambones que estão ali, que nem sempre tem tanta experiência. Tem que estar atento à assistência, se está tudo tranquilo, se está organizado, porque é ele que vai passar para o cambone que está orientando essas pessoas quais são as diretrizes, inclusive dos outros médiuns, como que vai trabalhar. Se tem médium novo firmando, se vai dar atendimento, o que vai dar atendimento só de passe para a criança, quem que vai começar a atender algumas pessoas da assistência que são mais antigos, às vezes ele autoriza. Então, tudo isso é o cambone-chefe que vai transmitindo para poder agilizar o trabalho. Ele é quem transmite as ordens dos guias-chefes de cada gira. Por isso, deve ser prontamente atendido. Isso é muito importante. Quem recebe alguma orientação, alguma ordem do cambone-chefe, tem que entender que isso sempre vem da entidade ou uma ordem do seu Manuel. Não é a pessoa que está designando. Se ela já sabe o que tem que ser feito, ela vai transmitir. Senão, ela vai perguntar. Por isso, ela precisa ser prontamente atendida. Com certeza, uma ordem que ela esteja transmitindo vem ou do seu Mata Verde, ou do vovô Tião, ou alguma determinação que o seu Manuel já passou no início do trabalho. Então, é inquestionável, ela está transmitindo a ordem, tem que ser atendida na hora. Precisa conhecer bem a doutrina sobre mediunidade para saber lidar com as diferentes formas de manifestações espirituais e, se for o caso, saber doutriná-las. O cambone que está ali ao lado do Mata Verde, ele tem que conhecer bem a doutrina da casa, saber como cada entidade vai se manifestar, porque ele vai lidar tanto com os médiuns da corrente, como com as pessoas da assistência. A grande maioria vai dar passagem ali, com o guia-chefe, por uma questão de espaço, por uma determinação da nossa casa, é assim que funciona. Então ele vai lidar com todo tipo de entidade. Tem que reconhecer e saber como falar. Sempre com respeito, com cuidado, mas vai ter outras atitudes. Aí a gente vai ver. Por exemplo, puxadas e transporte. A puxada, acho que já foi bastante explicado isso aqui, mas eu vou fazer uma recapitular isso aí. O trabalho não é feito de improviso, tem uma preparação, raramente é feito quando a pessoa vem pela primeira vez. Normalmente a entidade já pede uma preparação, pede para a pessoa fazer um banho de ervas, acender vela para anjo de guarda, tem um período de pelo menos aí uma semana, 15 dias entre um trabalho e outro, que já está sendo feita uma preparação espiritual, para facilitar o trabalho dessa pessoa e para trazer essas entidades para o terreiro de uma forma que possa ser trabalhado. Então,
vai ter que saber o Cambone que está trabalhando, que tipo de entidade que vem ali. Pode vir um sofredor, pode vir um quiumba, pode vir uma entidade cruzada, sei lá, um preto velho quimbandeiro, alguma coisa assim. E cada entidade tem uma forma. Vai tratar sempre com respeito? Sim, claro, vai tratar sempre com respeito. Mas com firmeza. Tem que ter esse equilíbrio. Por que é preparado antes? Tem que ter o espaço. Normalmente o Mata Verde pede para parar a música. Tem silêncio. Tem uma série de cuidados para não irritar se for um quiumba. Para não desrespeitar. Se é um sofredor, todos vão ajudar. Ela pode pedir, fazer uma prece em silêncio. Normalmente em silêncio. Para quê? Para que ela possa escutar o que essa entidade queira falar. Principalmente quando a gente normalmente pede prece quando é um sofredor. Então, ele muitas vezes quer falar e normalmente a voz sai baixa. Se a gente começar a fazer oração em voz alta, ela não vai conseguir se comunicar com essa entidade. Então, precisa saber diferenciar. Vem um sofredor, você vai acalmar, você vai doutrinar, vai orientar, porque normalmente é um espírito que está querendo ajuda. Muitas vezes não tem nem consciência de que está prejudicando. Algumas vezes é algum espírito que gosta da companhia daquela pessoa, que está ali acompanhando e não quer se afastar. Muitas vezes está perturbando, está induzindo atitudes erradas, levando a beber ou usar drogas, enfim, criando briga. Então o Cambone tem que saber como se dirigir. E às vezes tem um quiumba, uma entidade mais agressiva, que vai testar o Cambone. Que ele vai ver, que aí entra o que a gente comentou na semana passada, que todos os espíritos, independente do grau de evolução, eles estão vendo como nós somos. E eles vão testar. Principalmente esse tipo de espírito vai testar. E eles já vêm não tão satisfeitos, porque eles vêm amarrados, presos, porque se não for assim, pode criar um tumulto dentro de uma gira de trabalho. Eles vêm presos porque é assim que eles têm que estar. Para que eles sentem que eles estão dominados, controlados, sentindo a força da egrégora da casa, e para eles terem o entendimento de que eles têm que se afastar daquela pessoa, que tem uma corrente forte dando proteção. Então eles vêm dominados e eles vêm irritados, eles vão testar. Mas você sempre com cuidado, com respeito, tem que mostrar que é uma casa que tem firmeza e que eles têm que atender e se afastar. Tá? Essa é uma característica. Aí você tem também um outro trabalho que não é todo terreiro que faz, mas na nossa casa acontece, que puxa uma entidade que é da linha de Omulu. Normalmente quando a pessoa está com algum problema de saúde, o seu Mata Verde, o Vovô Tião pedem para trazer, é um espírito que acompanha, cada um de nós tem, que não é uma entidade de trabalho, de incorporação, de atendimento público, mas é uma entidade que cuida da nossa saúde e que está perto. A maioria das pessoas nem sequer conhece. Então, quando vem uma entidade dessa, já é uma outra forma de tratar. Você vai receber com respeito, vai saudar aquela entidade, vai perguntar normalmente por que ele está vendo esse problema, se existe alguma coisa que possa ser feita para ajudar. Algumas vezes eles pedem alguma coisa, uma vela, uma palha, ou pedem para ser lembrado. Então, o Cambone tem que saber lidar e conversar. Porque aí já está sendo feito um trabalho de amparo para a área de saúde, que não tem nada a ver com você conversar com um quiumba, ou com um zombeteiro, ou o que for. Então, tudo isso o Cambone tem que saber, para lidar com cada uma dessas entidades, tá? Aí tem outra característica, pessoas da assistência que vêm e incorporam. Aí você tem que, num primeiro momento, você não sabe, muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está passando. Agora, esse médium já é desenvolvido? Porque tanto pode ter um médium que está no começo, ou desenvolvimento, ou que até nem saiba que é médium de incorporação e chega aqui, sente vibração e dá passagem. Então, nesses casos, a gente tem que ter muito cuidado, tem que amparar, porque pode cair, pode se machucar. Tem outras linhas de trabalho que tem o costume de vir, de dançar, de rodar. O nosso espaço é pequeno, então está atento. Pode falar, Pedro. E esse caso que você está não poderia ser a major da segurança, a entidade? Pode.
Independente, você está perguntando, no caso, o Tadeu está perguntando, uma pessoa da assistência que vem, incorpora, e o Cambone não sabe qual é a entidade, pode ser um quiumba. Pode e acontece, é natural. Qualquer entidade que venha, mesmo que o Cambone perceba que não é o que diz, às vezes vem um quiumba se dizendo um caboclo, ou vem, a pessoa pensa que é um caboclo e é um exu. Você vai tratar com respeito, porque está assistido pela parte espiritual, vai saudar e vai rapidamente, tem alguma coisa para dizer? Ouve, porque vai transmitir depois para a entidade que está comandando, para o médium que recebeu, lógico, com a orientação, no caso de ser um quiumba, com a orientação do médium que está trabalhando, e vai pedir para ir embora. Não é incomum, viu, Tadeu? Muitas pessoas que chegam aqui acham que tem uma entidade já formada e muitas vezes está uma coisa meio cruzada. Com o desenvolvimento isso vai ser corrigido, pouco a pouco, que aí vai aproximando o caboclo, esse médium vai tendo estudo, esclarecimento, vai firmando e aí pouco a pouco vai se afastando, porque não vai se afinizar com a egrégora e vai vir uma entidade certinho trabalhar, entendeu? Então, aí as pessoas da assistência, você não sabe, então você tem que observar e ter todos esses cuidados. Você vai cair, se não vai se machucar, mas a base é sempre falar com respeito. A gente até percebe essas diferenças, mas não faz diferença no tratamento. Lógico que não pode haver excesso, mas aí tem sempre a entidade do lado. Normalmente esses trabalhos são já dirigidos para o Mata Verde por uma questão de espaço, de ter um Cambone preparado para lidar, e ele vai dar as diretrizes e vai correr naturalmente, tá? Pode sim. Cambones dos médiuns de trabalho. Assim como os médiuns de trabalho seguem as recomendações do dirigente com relação aos cuidados, os banhos de ervas, condutas, comportamento, postura, etc., a regra é a mesma para os cambones. Todo mundo recebe essa orientação. Fazer o seu banho de ervas, acender a vela para o anjo de guarda, fazer a sua preparação com tranquilidade para poder estar preparado para o trabalho. O Cambone tem que compreender que ele não é empregado do médium e nem da entidade espiritual. Pelo fato dele ter que servir ao trabalho espiritual, seja acendendo um charuto, uma palha, segurando um cinzeiro ou fazendo anotações, não, pelo contrário, ele está auxiliando em muito a parte material do trabalho, está sendo fraterno e colaborador. Aí eu gostaria hoje de entrar um pouquinho mais no detalhe do trabalho do Cambone, tá? Aí você tem a parte material. A gente já conversou semana passada, vai começar a cambonear uma entidade, trabalhar com um médium que você não conhece, converse com o médium, perguntem o nome da entidade, pergunte o que essa entidade vai utilizar no trabalho. Trouxe tudo separadinho, está preparado para atender? Aí você vai estar atento a todos aqueles cuidados que a gente falou. A movimentação, as entidades estão em fila, não deixar, evitar que a assistência fique cruzando na frente das entidades, e muito menos nós, né, gente? Tem uma entidade ali, formaram-se os corredores, por ali as pessoas vão transitar, tanto as pessoas da assistência como nós. Não é correto ficar passando na diagonal de um lado para o outro na frente das entidades. É perturbador e falta o respeito. Então, todo o Cambone está ali, aproveita e ajuda a orientar nesse sentido. Sabe o nome da entidade, pode explicar para a pessoa que está ali, fica atento à conversa, tem que fazer uma anotação, anote tudo, coloque o mais explicado que puder, mas quando for entregar para a pessoa, tenha certeza de que ela entendeu. Explique tudo o que a entidade disse, exatamente da forma que é dito. Às vezes para a gente não faz sentido, mas também não precisa. A entidade está falando, ela sabe por quê, e a pessoa tem a necessidade de ouvir exatamente aquilo. Então a gente não deve nem reduzir a mensagem e nem acrescentar. Por mais que pareça para cada um de nós que eu poderia falar tal coisa, não, é a entidade que está consulta. Então a gente vai transmitir. Lógico que se tiver alguma palavra que a pessoa não entende, você vai procurar trazer de forma que cada um possa compreender. Mas a mensagem não pode nem aumentar nem diminuir, tem que ser exatamente o que a entidade falou. A entidade está vendo muito além do que a gente sabe.
Então a gente não pode interferir nisso. Então anotou tudo? Se há um banho de ervas, por exemplo, você tem que explicar para a pessoa, o Cambone tem que saber, porque é uma coisa que a gente faz e tem que orientar. Como é que faz o banho de ervas? Aqui a orientação da casa é procurar fazer com erva fresca, evitar erva seca. Muitas vezes a pessoa não sabe onde ela vai encontrar. Então, procurar passar uma orientação detalhada. Como faz? O banho é do pescoço para baixo. Como prepara? Nos mínimos detalhes. É importante. Não vai secar muito o corpo. Como é que faz? Todo o passo a passo. Se coa, se não coa o banho. Tudo isso tem que passar. Mandou acender uma vela? Como que é a vela? Às vezes a pessoa tem dúvidas simples. A vela de 7 dias é grande ou é pequena? Onde que eu encontro? E um detalhe muito importante quando a gente fala em vela, a segurança. Tem que repetir para todo mundo o cuidado. Vai acender uma vela, procure um lugar seguro, que não tenha perigo de pegar fogo, que não tenha perigo se tem uma criança. E isso é função do Cambone, a entidade não vai falar isso. Aí sim, o Cambone tem que saber que ele tem que dar essa orientação, porque são noções básicas que não tem por que a entidade falar todo dia. Mas vai falar para a pessoa acender uma vela, tem que lembrar esses cuidados. Tem que fazer defumação. Como que é feita a defumação da casa? Onde você encontra? Tudo isso o Cambone tem que orientar. A pessoa da assistência não pode sair daqui com dúvida. Ela tem que fazer um trabalho, por mais simples que seja, ela tem que ser orientada em todos os detalhes. Não pode sair daqui sem saber o que vai fazer. Então, isso o Cambone sabe e é ele que vai transmitir, tá? Do ponto de vista espiritual, as entidades do Cambone, que também é um médium em desenvolvimento, mesmo que não tenha mediunidade de incorporação, as suas entidades estão muito próximas e trabalham em conjunto, muitas vezes sem que eles percebam, com as entidades dos médiuns de incorporação. Por essa simples razão, é de suma importância que o Cambone esteja sempre com os pensamentos elevados, atento ao trabalho, evitando distrair-se, o que seria prejudicial a ele próprio e ao meio no qual interage. Então, isso também a gente falou na semana passada. As entidades estão próximas, você está concentrado, isso vai ajudar você a entender, porque tem algumas entidades que falam mais difícil, você tem que entender, e às vezes a pessoa da assistência que está nervosa, tem gente que chora. Então você está ali, a tua entidade está junto, está todo mundo trabalhando em sintonia, vai fluir tranquilamente. Então a gente não pode esquecer disso, ter todos os cuidados e a atenção para poder trabalhar em harmonia com essas entidades. Quem zela pelos itens de trabalho usados pelas entidades dos médiuns são os próprios médiuns, cabendo então aos Cambones tirarem todas as dúvidas com o responsável do que está sendo usado antes do trabalho iniciar. Servir na função de Cambone não implica em bloqueio da mediunidade, pelo contrário, é uma experiência riquíssima no desenvolvimento de qualquer tipo de mediunidade. É um contato direto com as entidades incorporadas. Tá? Voltando lá em cima, cada médium tem que trazer um material do trabalho. Tem que trazer, se usa o charuto, traz o seu charuto. O cigarro de palha, hoje não tem vindo tanto a linha de baiano como vinha antigamente. Mas tem que ter um material à mão. E tem que orientar o Cambone onde encontrar cada coisa. Vai começar o trabalho, trouxe o que é necessário para o início. Veio uma outra linha, onde tem as coisas, o Cambone vai lá e ele pega. Isso é muito importante. E evitar, um cuidado que tem que ter. Olha, não deixou o cigarro de palha. E a entidade pediu, o que eu faço? No desespero, o primeiro que você acha, você pega. Precisa ver se o material que você encontrou é de algum médium, se você pode dispor. Creio que ninguém se importe, mas muitas vezes vamos supor que você ache um cigarro de palha e seja o único que tem. Aí o Cambone vai lá buscar aquele cigarro de palha e não tem porque o outro pegou. É desagradável. É desagradável, o Cambone vai ficar perdido, o médium está incorporado. Então, se for necessário dispor, procura saber, tem material para esse médium trabalhar, se eu mexer nisso aqui? Essa pessoa autoriza? Onde está isso? Não vai abrir a bolsa de ninguém mexer, que pode ter alguma coisa pessoal. Então procura, é muito importante que os médiums providenciem todo o material necessário para o trabalho e que deixem disponível para evitar esse tipo de situação.
Em último caso, tem algumas coisas que ficam aí, sempre tem vela, tem algumas coisas que são do próprio terreiro. Precisou usar? Chega no final do trabalho, avisa para o médium, olha, eu peguei uma velinha do terreiro. Que aí vai ficar a critério do médium. No dia seguinte, se ele achar, ele vai trazer de volta e vai repor. Porque se mais alguém precisar, ou ele mesmo, o material está disponível, tá, gente? Pode andar. Outro detalhe super importante do Cambone, que às vezes é uma situação delicada, é prestar atenção, não só no conduzir todas as orientações e de conduzir para que as pessoas conversem com as entidades, que muitas vezes as pessoas ficam meio perdidas e falam com os cambones e acabam evitando, não pedem tanta atenção ao que a entidade está falando, é controlar o tempo. Pode falar, Tadeu. Voltando ao assunto que você estava sempre dizendo, o médico incorporado, o cambone, no bicolante, ele não fica bem, ele não está legal. A entidade sente que aquela vibração está sendo cortada. Um outro cambone, até mesmo um cambone-chefe, não poderia ter trocado ele, vai? Com certeza. Se durante o trabalho, está perguntando, o Cambone está trabalhando com uma entidade, ele não se está se sentindo bem. Vai falar, pede para falar com o Cambone-chefe, que ele vai colocar. Mas se ele não se tocar que ele está interferindo, o Cambone-chefe percebendo que aquela pessoa não está bem, ela não poderia chamar do lado do outro quando aparece um tipo como para acreditar. Eu acho que isso daí vai ser uma avaliação de momento para momento. Se for alguma coisa muito ostensiva que venha prejudicar o andamento do trabalho, ou o próprio bem-estar desse Cambone, aí o Cambone-chefe vai tomar uma providência. Com certeza vai falar com a entidade que está dirigindo o trabalho e ela vai dar um direcionamento. Agora, caso não, sempre é válido, a pessoa está tendo uma dificuldade a mais, esse médium que está percebendo pode chegar, conversa com o seu Manuel, olha, Cambone está tendo a dificuldade assim, assim, assado, para poder passar uma orientação. Aí pode ser ensinado, ser chamada a atenção qual é o erro, corrigir e tentar dar continuidade no trabalho. Só se for uma coisa assim muito ostensiva, aí você faz a troca durante o trabalho, entendeu? Então, voltando ao que eu estava falando do horário, cada entidade tem seu tempo de trabalhar, tem que ter essa sensibilidade. Às vezes uma pessoa está muito abalada e precisa de um pouco mais de tempo, numa consulta ou de uma orientação, isso faz parte. Mas algumas pessoas às vezes ficam ali, é o mesmo assunto, não evolui, ou não está conseguindo, a entidade está querendo terminar a consulta e está em dificuldade. Então o Cambone algumas vezes pode ajudar nesse sentido. Ou até tem muitas pessoas e precisa acelerar um pouquinho o trabalho, entre uma consulta e outra, chega com a entidade, com educação, olha, caboclo, por favor, tem bastante gente para ser atendida, se o senhor puder atender um pouquinho mais rápido, para poder fluir mais o trabalho, e muitas vezes tem uma gira que é uma comemoração e é só passe, então você conversa com a entidade, com todo respeito, com toda educação, porque também a função do Cambone é ajudar, porque isso é uma coisa material, para as entidades essa relação de tempo não é muito importante. Então você vai passando orientação e a entidade vai se adaptando àquela forma de trabalho, tá? Também é bastante importante. Nenhum médium de trabalho está autorizado pelo dirigente a realizar puxada. Mas o consulente passou pela entidade, o guia do médium não puxou e de repente ela deu passagem. O que eu faço como Cambone? Bom, mantenha a calma e a prece mental, cabeça firme, pensamentos elevados, pois as entidades suas também estão ali auxiliando nos trabalhos. Observe e procure entender o porquê aconteceu o fato. Se o consulente é médium de incorporação e deu passagem, a entidade que estiver atendendo irá fornecer as diretrizes. O que aquele espírito deseja falar, pedirá para ele descarregar o cavalo e subir. Isso tudo o Cambone que deverá orientar o assistido incorporado, sempre com toda a educação e respeito. Então veio a entidade, é um médium que já está preparado, deixa a entidade vir, você sauda, o caboclo ou o preto velho, seja a entidade que for, vai te dar uma orientação, você vai lá, pergunta o que aquela entidade tem algo a dizer, se tem algum recado para o médium, escuta para você poder transmitir depois, vai pedir para a entidade descarregar e ela sobe, é bem tranquilo. Tá? Aí vai de caso a caso. Normalmente,
vêm as entidades mais firmes com os médiuns da corrente. E os que têm mais problemas, se é sabido, já é direcionado para o Mata Verde, tá? Se o consulente é um médium de incorporação e deu passagem, a entidade que estiver atendendo irá fornecer as diretrizes. O que esse espírito deseja falar? Eu já li, desculpa. Tá. Manter o respeito entre o consulente e a entidade, evitar contatos físicos inadequados. Essa é uma questão que é muito importante dentro da Umbanda. Tem gente que é muito carente. Aí chega, quer pegar, quer segurar. E aí o Cambone tem que ajudar a colocar um pouquinho de limite nisso. Se tem uma mulher e o homem está lá, está segurando, está pegando muito, o marido pode estar sentado na assistência, pode ser um médium, um Cambone que está ali do lado, cria uma situação desagradável. E quem está na assistência vê, então pode, eu também vou fazer. Então daqui a pouco um está abraçando, o outro quer agradecer e quer beijar. Então a gente tem que ter cuidado com esses limites. E vice-versa. Pode ser um médium homem e também tem que respeitar. O contato dentro da Umbanda é uma coisa muito delicada. Principalmente quando você está falando de homem e mulher. Tem que tomar muito cuidado. E a outra função do Cambone. Está muito ostensivo, olha, por favor, com educação. Não segure a entidade, pode falar, mas vai sempre orientando com jeito, com tato, para evitar esse tipo de situação constrangedora, tá? Ficar atento caso um consulente desrespeite a entidade com palavras, testes, pedidos fora de propósito que interfiram no livre-arbítrio de alguém. Aí a entidade vai dar uma sinalização para o Cambone. Mas aí é que entra a importância de conhecer a doutrina da casa e a forma como que se trabalha. Muito desagradável, tem uns que às vezes ficam ali fazendo perguntas fora de propósito. Não vai vir aqui pedir para fazer uma amarração, alguma coisa assim. Geralmente as pessoas que têm esse tipo de pedido são mais perturbadas, até pela visão de vida delas. Porque vir numa casa de caridade pedir uma coisa que vai interferir na vida da outra pessoa porque ela quer, ou porque ela quer a pessoa para ela, ou porque ela quer uma vingança, porque isso pode acontecer. Aqui a gente tem a felicidade de não ver isso com frequência, mas existem pessoas que têm esse tipo de comportamento. E muitas vezes é importante que o Cambone esteja atento, porque ele pode ser necessário no auxílio de acalmar essas pessoas e conseguir encerrar essa consulta. Pode perguntar, já. Normalmente, quando o assunto é desse tipo, é a entidade que dá um corte nessa pessoa, ou é o Cambone que tem que... Não, sempre, quando qualquer coisa que tenha que dar de limite ou de orientação, vem da entidade. Mas algumas pessoas mais perturbadas, às vezes é preciso, a própria entidade vai sinalizar. Porque são pessoas muito terra. E às vezes elas precisam desse trabalho em conjunto. A entidade está falando e o Cambone vai falar assim, olha, aqui não é assim. Você vai dar uma assistência para ir cortando essa consulta. E a entidade vai saber. Algumas pessoas, com a orientação e o passar do tempo, elas vão mudando essa visão. Outras não conseguem atingir isso. Elas acreditam que elas têm que fazer assim que é o certo. Mas aí a própria egrégora vai afastando, porque a pessoa vai ver que não vai conseguir, porque esse tipo de trabalho não existe dentro do núcleo Mata Verde, e ela vai se afastar. Mas é bom o Cambone estar atento. Quando ele observa que o conteúdo da consulta está indo por esse lado, procure estar atento a qualquer sinal da entidade para poder ajudar, para que essa pessoa entenda que não é assim. Ou, se for o caso, até, não, a entidade, você vê que ela está querendo terminar a consulta, você vai ajudar, às vezes com jeitinho. Vamos supor, agora, a senhora, por favor, faça uma prece, que a entidade está falando que vai descarregar, que vê que quer encerrar a consulta e a pessoa não deixa. Você chega com jeito, olha, agora a senhora então faz uma prece em silêncio, que a entidade vai descarregar. Mas sempre vai partir da entidade, tá? Aí a pessoa vai encerrar a consulta e seguir adiante. Um bom Cambone deve estar sempre estudando, aprendendo e buscando sempre melhorar, para poder ser um bom instrumento de espiritualidade e um bom orientador dos seus irmãos. Não tem nem o que explicar.
Esse conhecimento do dia a dia do terreiro, de conhecer a atitude de cada pessoa, o estudo da doutrina, vai facilitar e você vai, cada vez mais naturalmente, você vai sentir o que a entidade precisa. Você vai conhecendo mais a entidade que você está trabalhando, a forma da casa e vai fluir naturalmente. Tá? A entidade do médium de trabalho pediu para o consulente fazer um trabalho diferente do que seguimos no terreiro. O que eu faço como Cambone? Qualquer dúvida da forma de se trabalhar no terreiro deve ser retirada com o dirigente, de preferência no dia de desenvolvimento e educação mediúnica. Ficou na dúvida, mesmo com um estudo que você conhece, ou se você é um Cambone novo, será que é assim que trabalha? Conversa com o seu Manuel, ele vai dar orientação para você saber como que você procede nesse caso. Nenhum de nós conhece todas as formas de trabalho. Cada entidade tem seu jeito de trabalhar. E a gente tem que respeitar. Agora, se for uma coisa muito estranha, muito diferente, não fica acumulando dúvida. Procura sempre conversar para saber como proceder, tá? A entidade do médium de trabalho fala enrolado, baixo, quase não dá para entender o que ela diz. O que eu faço como Cambone? Quanto maior a sua concentração e atenção nos trabalhos, melhor será o seu entendimento. Normalmente as entidades falam baixo, pois cabe somente ao consulente ouvir as mensagens transmitidas. Se não entendeu o que a entidade disse, peça educadamente para repetir a mensagem de forma que você possa traduzi-la sem interferir. Por mais simples que sejam as palavras usadas, as entidades de luz sabem exatamente o que estão dizendo. A gente falou isso agora há pouco. Então está concentrado, às vezes realmente é difícil entender uma entidade. Então não tem um segredo prático, é concentração mesmo, gente. Tá em sintonia com essa entidade para você entender o que ela fala. Tem muita entidade que fala baixo, tem muita gente no terreiro, tem barulho em volta e tem muitas pessoas que ficam constrangidas mesmo. Então a entidade vai ter esse respeito de falar baixo para preservar essas pessoas, tá? Pode passar. Cambone de assistência e Cambone auxiliar. O Cambone da assistência tem a função de distribuir e controlar as fichas de atendimento, manter a ordem e a organização, permitindo maior fluidez e agilidade nos trabalhos de atendimento. Deve zelar pela segurança e orientar o público em caso de possíveis dúvidas que venham a surgir, seja sobre a maneira que se trabalha no terreiro, dias, horários, assim como dar assistência e tomar as providências necessárias caso alguém esteja passando algum mal-estar, seja ele físico, emocional ou espiritual. Então, o Cambone da assistência é o primeiro contato que as pessoas têm quando chegam aqui. Ele vai distribuir as fichas, vai saber se é a primeira consulta, se é um médium de incorporação, qual é a necessidade de passar primeiro pelo Mata Verde. Normalmente a primeira consulta é com o Mata Verde e os médiuns de incorporação. Não dá mais para dar um atendimento muito longo. Se acontece algum caso especial, precisa muito, também vai falar com o Mata Verde. Mas esse Cambone, ele já vai procurar fazer uma anotação, saber se esse ou aquele é médium, se precisa da passagem, porque muitas vezes não há como atender todas essas fichas no dia. Tem muitas pessoas. Então, o Mata Verde vai conversar com o Cambone-chefe, que vai passar para o Cambone de assistência para fazer essa triagem. Então, ele que vai conduzir dessa forma. Se num determinado momento o Mata Verde pedir para distribuir, ele que vai saber quais são as pessoas que ele pode passar com outros médios e quais são as pessoas que precisam realmente ser consultadas com o Mata Verde. Então ele é o primeiro contato, ele vai organizar, colocar as pessoas sentadas, vai orientar, vai tirar alguma dúvida, se é uma pessoa nova ou se tem alguma dúvida com dias de trabalho, horário, tudo. Então ele vai dar esse primeiro atendimento e vai normalmente fazer toda a relação com o Cambone-chefe do que precisa passar. Muitas vezes precisa passar alguma coisa para outros médiuns e vai ser ele. Uma coisa que eu acho interessante é também que os filhos da casa, quando o Mata Verde pede para os filhos da casa passarem com os médicos que estão na corrente, que ainda não estão dando consulta, eles separem isso daí, mas assim, respeitar isso. Porque os que estão na corrente, que estão em desenvolvimento ainda, como diz o Manuel e também fala o Mata Verde, eles precisam que as pessoas passem por eles para descarregar, para eles ir trabalhando também e não ficar. Então eu acho que é interessante quando vem essa ordem para os que não estão cambolando, estão ali certo. assistindo,
que obedeçam essa regra. Porque, às vezes, vamos supor, a pessoa quer passar com determinada entidade, porque tem uma afinidade, e o que é pedido muitas vezes e não é obedecido é justamente isso. Passar com os que estão entrando na corrente, que estão ali, porque eles precisam trabalhar. E a forma deles trabalharem, o que é? Os filhos da casa irem com essas pessoas, porque às vezes a gente vê que está tendo alguma resistência, né? Tá, eu entendi. Entendi. A Vera está falando quando vem uma ordem do Mata Verde para os filhos da casa que não estão camboneando, estão aqui dando suporte para passar com as entidades que estão em desenvolvimento. Então, é bastante óbvio. Se é uma ordem do Mata Verde, com certeza ele sabe o que ele está fazendo. Se esses médios não tivessem condições de dar esse atendimento, ele não autorizaria. Então, acho que todos nós... Só um instantinho. Todos nós estamos aqui... É uma casa, tem regras e é para seguir. Ele é o dirigente da casa, então não tem muito o que questionar. Se a pessoa tem algum problema muito sério, que precisa às vezes falar com o Mata Verde, ela vai conversar com a Vera no trabalho, ou com o seu Manuel, vai explicar, não, realmente tem uma coisa muito séria, eu preciso passar ali. Agora, fora isso, não tem realmente por que desobedecer. Até porque tem os dias de desenvolvimento, que pode-se falar com qualquer entidade, tem a liberdade, tem tempo, as entidades ficam um bom tempo incorporadas dentro do terreiro, e a pessoa pode falar com essa entidade que ela tem afinidade. Existe isso, tanto de parte dos filhos da casa, quanto da assistência, e é válido. Mas se as pessoas da assistência chegam aqui, elas seguem o ritmo da casa, tem que pegar a ficha e ser passado com as entidades que caem, que hoje em dia é assim que é feito, ninguém sabe com quem vai passar. Nós, antes de tudo, temos que dar o exemplo. Obedecer às diretrizes da casa, e sendo que ainda tem esse benefício de poder, num dia de desenvolvimento, conversar com mais liberdade. Não tem realmente razão de fazer nada diferente, tá? E outra coisa, o seu Manuel sempre fala, é importante passar com outras entidades, ver outras formas de trabalhar, cada um trabalha de um jeito, vai dar uma orientação diferente de acordo com aquela área, aquela visão que aquela entidade tem. Então, você está beneficiando os médios que estão em desenvolvimento, está se beneficiando porque está mostrando humildade de seguir as regras da casa que você aceitou, e não tem problema nenhum, tá? Respondi? Pode falar, Cid. Ainda dentro dessa ideia, nós poderíamos lembrar que é o médium que está em desenvolvimento, não a entidade. Sim, com certeza. O que o Cid falou é muito importante. Quem está em desenvolvimento é o médium. A entidade que está ali, o médium que já está firmando na corrente, com certeza já está o caboclo do lado, ele sabe trabalhar tão bem como qualquer um. É o médium que está sendo desenvolvido, a entidade sabe o que vai dizer. Ninguém precisa ficar com medo, achando, não, mas aquela entidade não vai descarregar, não, ali não vai resolver o problema. Não é assim. A entidade está ali, se tem o aval do Mata Verde para trabalhar, ele sabe melhor do que qualquer um de nós que está preparado, né? Pode perguntar, então. Muitas vezes também quem está controlando se sente inseguro em passar naquela entidade, está em desenvolvimento ali, o médico. E às vezes passa em outros. É isso que eu ia falar. Quem está comandando essa entidade tem que passar com eles, não trocar de médico, não trocar de entidade. Essa é a orientação. Você está trabalhando já com uma entidade, você está ali, já o tempo todo do lado dela, a entidade com certeza está trabalhando com esse Cambone já. Independente de descarregar ou não. Deixa o médico que está lá, para passar em outros, para descarregar em outros. Não, é desnecessário. Você está com a entidade, está trabalhando, quando terminar o trabalho, essa entidade vai descarregar e conversar com você. Aí volta aquilo. Se precisar, tem alguma coisa específica, precisa passar com o Mata Verde, aí vai pedir licença para a entidade, no momento que o Cambone chamar, e você vai fazer a sua consulta com o Mata Verde. Foi bastante, eu acho que foi bastante orientado isso, não vejo razão de dúvida, mas a orientação é essa. Está ali, já está com a entidade, está trabalhando, no final a entidade vai descarregar, ela sabe tudo que foi trabalhado ali, não tem problema nenhum. Se tem um Cambone do lado, foi direcionado pelo seu Manuel, então pode trabalhar tranquilo com essa entidade, tá? Mais alguma pergunta? Além disso, o Cambone de assistência
Também tem a função de relatar diretamente ao Cambone-chefe quaisquer anormalidades que venham a prejudicar o andamento dos trabalhos ou que fujam às regras dos procedimentos do terreiro. Então, do mesmo jeito que a Vera passa para ele, por exemplo, isso que foi dito, o Mata Verde pediu que os cambones descarreguem com esse ou com aquele médium. Se houver qualquer dúvida, ele vai transmitir de novo. Por exemplo, uma determinada pessoa diz que realmente precisa passar com o Mata Verde. Aí ele vai conversar com a Vera e vai ser direcionado se vai ser possível ou não dar esse atendimento. E por aí vai. Uma pessoa da assistência que se sentiu mal, alguma coisa assim. Tá? E a assistência, eu acho que a grande maioria aqui teve a felicidade de pegar trabalhos bem tranquilos. Mas precisa, os médiuns que não estão camboneando têm que estar atentos. Porque a qualquer momento pode haver um problema. Tem pessoas que têm problemas de saúde, pode ter pessoas que tomam remédios fortes, tem gente que vem que tem problema com drogas, ou que tem algum problema mental. Então, pode ser necessário uma interferência. Ajudar, conter. E aí, o pessoal que está aqui, que não está camboneando, é que tem que dar esse suporte. E aí a Vera ou o cambone que tiver de assistência vai pedir, o grupo tem que auxiliar nesse sentido, tá? A gente já teve uma passagem aqui, há muito tempo atrás, de um rapaz que ele tinha alguns distúrbios mentais. Por felicidade, tinha poucas pessoas na assistência. Mas no momento que vieram os baianos que incorporaram, ele se desequilibrou, ele começou a jogar cadeira, se levantou, havia mais espaço, então não teve maiores problemas. Mas precisa o pessoal que está dando suporte imediatamente ir ajudar. Ou a mesma coisa, direcionar para que as pessoas não caiam, não corram, conter essa pessoa, acalmar, ver qual é a necessidade, ela vai orientar e aí ver o que você vai fazer, se vai dar uma água, se vai dar um atendimento, se a pessoa precisa descer, respirar, ou até antecipar essa consulta para que a pessoa possa ir embora logo, porque não tem condições de ficar dentro do terreiro. Então tem diversas possibilidades. Então tem que ter essa atenção para cuidar dessas situações, tá, gente? Aí a gente entra nesse assunto, cambone auxiliar. Tem a função de observar o andamento da gira, no intuito de procurar compreender como e por que o terreiro trabalha daquela forma. Deve também auxiliar ou substituir o cambone de trabalho ou de assistência quando for necessário. Então, esse pessoal que não está trabalhando, o que eu posso fazer para ajudar? Precisa ficar de olho porque tem o material do terreiro, faltou algum cambone, precisa ajudar a direcionar essas pessoas, uma coisa para a gente fazer é ajudar. Então, esse que é o intuito dessas pessoas, tá? Então, ele vai zelar pela segurança, pela ordem, o respeito dentro do trabalho, procurar ser proativo, verificar se alguém precisa de ajuda ou de alguma orientação que ele possa dar dentro do seu grau hierárquico e do seu conhecimento. Em caso de dúvida, aí você vai perguntar para o mais antigo ou para o dirigente no momento oportuno. Então, tem alguém ali, sempre tem alguém no grupo que conhece um pouco mais do andamento da casa. Ficou com dúvida? Vai lá, pergunta, se for necessário vai aos outros, mas tem que ficar de olho em tudo isso, tá? Os filhos da casa, cambones e médiuns, são os cartões de visita do terreiro. São os sacerdotes do fogo, da terra, do ar, vão passar por todos os graus. Então, nós temos o compromisso com a espiritualidade e por isso sempre devemos vigiar a nossa postura. Aí a gente volta ao que a gente falou na primeira aula. Tá ali, não tá cambonando, fica atento, fica concentrado, não vai por fazer rodinha, ficar conversando, fazendo piadinha, mantenha a tua concentração, porque você está dentro da gira de trabalho, você também pode passar mal, pode passar uma má impressão, você nunca sabe a pessoa que está sentada ali, os problemas que ela tem. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas que estão ali não sabem nada, mas vem muitos dirigentes, vem muita gente de outras religiões que conhece o que é uma casa de caridade. Então, passar uma imagem de respeito, de segurança, de firmeza, vai fazer bem para a imagem da casa, para a imagem de cada um de nós, vai manter o nosso equilíbrio e ninguém vai mal para casa. Então, é um tempinho que você vai ficar ali, vai se reservar para o teu contato com a espiritualidade, tá?
Considerações finais. O presente curso foi dirigido aos cambones, mas serve também para orientação dos médiuns de trabalho e filhos da casa. Um ambiente de paz e tranquilidade favorece muito a todos. Por isso vamos evitar brincadeiras e conversas paralelas até o fim dos trabalhos. Evitar a todo custo a formação de rodinhas, grupinhos, panelinhas, piadinhas, risadinhas, fofocas que favorecem imensamente a infestação de fluidos negativos, correndo o risco de sair da gira passando mal. É o que a gente falou e repetiu 1 milhão de vezes. É para a segurança da gente, vale a pena repetir e eu acho que é base para todos nós, tá? Para um perfeito andamento dos trabalhos, é necessária uma postura mais serena de todos os filhos da casa, mantendo a concentração para estar em harmonia com a egrégora do terreiro. Retocando o que a gente falou de consulta, isso é um conhecimento que eu acho que é muito importante que cada um de nós mantenha. Nós fazemos parte da casa. Então, a gente tem que ter esse conhecimento que a partir do momento que a gente entrou aqui, você está em sintonia com a egrégora, você está sendo ajudado. Já vai estar sendo afastado qualquer coisa que venha, porque a gente é médium, acaba atraindo. É a nossa função, vai trazer. Vai num lugar, vai num banco, vai num supermercado, no teu ambiente de trabalho, na tua casa pode chegar alguém perturbado e a gente vai trazer para o terreiro. Mas é muito importante que a gente saiba que não é só durante a consulta que está sendo feito o trabalho. Todo momento está sendo realizada alguma coisa. Você está em harmonia com a egrégora, já está sendo afastado o que tem que ser afastado, você está recebendo força no que você precisa. Então não é só o momento da corrente. Por isso que não tem essa preocupação excessiva de eu tenho que passar com a entidade X. A entidade X está trabalhando junto com todas as outras. Independente de com quem você conversa, seja filho da casa ou seja assistência, que a assistência não tem obrigação de saber esse tipo de coisa, mas nós temos. Todos nós estamos sendo vistos, inclusive lá fora. Ninguém está solto, abandonado. Todo mundo tem o seu guardião, tem o seu caboclo, tem as entidades da casa que estão olhando a todo momento. Então não precisa ter essa preocupação, gente. O silêncio e a prece favorecem não somente os médiuns de trabalho na incorporação, mas os cambones para que tenham uma boa comunicação com as entidades e também servem para assistência, para que ela possa se equilibrar e perceber que está realmente em solo sagrado, ou seja, dentro de um templo religioso. É engraçado porque as pessoas de outras religiões, quando entram numa igreja, normalmente se calam. E algumas vezes as pessoas chegam aqui e acham que é uma coisa mais simples, mais descontraída, pode-se dizer e fazer o que quiser. E não é verdade. Qualquer templo religioso merece o respeito da gente. Entrou numa casa de caridade, tem que saber respeitar. E o primeiro ponto é que a gente dê esse exemplo. Porque se a pessoa chegar aqui, ela já não tem uma visão, e ela vê todo mundo brincando e rindo, ela vai achar que é uma festa. A Umbanda é alegria, com certeza. E é importante que as pessoas levem essa alegria. Mas alegria não quer dizer desordem. Então, a gente tem que ser o exemplo para todas essas pessoas, tá? Todos os que entram no terreiro estão sendo amparados e tratados pela espiritualidade. Lembrar que quando entramos, Oxalá está de braços abertos, recebendo a todos sem distinção. Por isso, temos que manter o silêncio, a prece e o respeito. A assistência vê tudo o que acontece nos trabalhos, desde a roupa que vestimos, a nossa postura, até o nosso comportamento. Por isso que temos que dar bons exemplos. A gente já falou e repetiu. Pode falar, Vera. Por isso que é uma coisa que o André tem falado, e eu acho que você já falou hoje, e a gente tem que utilizar direto isso daí. O fato. Quando começa o trabalho, todos nós que estamos trabalhando aqui, se o médium, já foi falado várias vezes, se o médium fica 2 horas ali, concentrado, atendendo, o tambone desse médium fica ali, atendendo, os que estão auxiliando, certo. Eu acho que eles também devem ficar lá, orando ou cantando, e não assim, deu sede, sai, vai tomar água, vai no banheiro, passa, pega uma bala. Eu acho que isso é uma falta de respeito, porque se o
médium e o Cambone que está trabalhando junto com o médium, ele fica essas 2 horas, os que estão auxiliando, eu acho que eles também deveriam de ficar também. Eu acho que é uma forma, porque perde a concentração. Porque um está lá na ponta, aí ele resolve tomar água, ele sai bem, e quando ele passa, ele tira a concentração dos que estão e do pessoal da assistência também que está vendo. E até uma forma também da assistência começar a ficar mais sentadinho, não ficar levantando toda hora. Quer dizer, nós não podemos fazer isso com a assistência, mas com o nosso exemplo, eu acho que seria Sim. a gente manter também, quando o pessoal trabalha, em silêncio, rezando, cantando, quietinho no lugar, se não quer, né? Prestando atenção, porque também teve um caso semana passada que um médium, o Cambone, não veio, e nós somos aqui em poucos, vamos dizer. Então a gente já sabe quem cambona quem. Se você viu que o fulano não veio e aquele médium está sem, então alguém tem que já se oferecer, tem que estar atenta, oferecer para ir cambonar aquela pessoa. Porque senão depois que começa o trabalho, que é coisa, aí você tem que ficar procurando para ver quem vai. Então eu acho que as pessoas, se tiver mais concentração, se a gente se concentra mais, dar mais atenção no trabalho, eu acho que a gente vai começar a ver esses detalhes que às vezes passa desapercebido porque você está desatento. Aí a Vera está falando no caso do Cambone, que está dando assistência, que não está incorporando, ele tem que seguir as mesmas regras do que todos. Até porque ele tem que se habituar à forma de trabalhar, porque hoje ele não está camboneando, mas amanhã ele vai estar. Então ele tem que estar acostumado que ele vai ficar ali, ele não vai beber água, ele não vai poder... A gente falou bastante disso. Não fica bem, ficar comendo bala, pirulito durante o trabalho, não passa uma imagem de seriedade, como todos os médios. Todas essas regras servem para todos. Não importa o que você vai fazer. Então, comer, beber, ir ao banheiro, a salvo, teve um mal-estar, teve um acesso de tosse, não vai ficar aqui engasgado. Vai lá e toma água e volta. Também não é pretexto para você ficar em rodinha, em piadinha, com certeza, isso é para todos. Agora, com relação aos cambones, é válido se oferecer, mas aí no caso, a pessoa vai conversar ou com a Vera ou com o seu Manuel, porque são eles que vão determinar quem vai trabalhar. Por isso é que eu falei que tem essa separação. O seu Manuel está cuidando da parte dele, aí você vai estar separando o material de trabalho, e se percebeu que falta um cambone, já coloca uma outra pessoa. Ou, isso também é super importante, o cambone-chefe, ele está ali, ele viu que tem uma entidade que está sem cambone, ele vai, na hora, sinalizar. Então, as pessoas que estão ali do lado têm que estar atento, porque o cambone-chefe falou, precisa ir atender aquela entidade, a pessoa vai na mesma hora. Se ninguém estiver prestando atenção, ela não vai ter para quem sinalizar. E a função dela fica difícil, porque ela não pode ficar saindo toda hora para ir pegar um pela mão ou outro, tá? Então, a assistência, nesse sentido, é muito importante. Pode perguntar, Tadeu. Em relação a isso que a Vera está falando, eu acho que, do meu ponto de vista, está tendo os cambonos que estão no suporte, até mesmo os que estão cambolando, cada entidade, ela gesticula de uma maneira. Então, por exemplo, existem espaços para empreendedores, por exemplo, eu perfumo os braços da pessoa, e às vezes tem uma senhora e eu dou um homem. Então, certo. Um negócio meio chato, porque acho que os cambonos, que no caso que aconteceu semana passada, se o Manuel não teve uma ordem, de esquecimento, entendeu? Então a cambona chefe ou o outro viu que não veio esse cambono, ele mesmo se prontificou, olha, não veio, posso cambonar. Eu imagino que ele não esteja preparado. Então falta um pouco de atenção, acho, dos médicos, dos cambonos, da maneira de se trabalhar e ficar desatento ao que ocorre. No caso da não estou na corrente, não estou participando, não estou conversando paralelamente comigo a colar. Então, acho que isso a gente conversou bastante na primeira aula, tanto com relação ao espaço das entidades, que o cambone tem que estar atento, porque a entidade vai descarregar, não é a primeira vez, já procura dar um espaço para saber qual vai ser a movimentação dessa entidade. Acompanhou, já viu como é a forma dessa entidade trabalhar, chegou no momento que a entidade, ela vai falar que vai descarregar a pessoa, você já dá, não, a entidade se movimenta nesse sentido, então nessa área eu já não vou ficar. Se tiver alguém do lado, você já, olha, por favor, dá um passinho para o lado. E isso é o conhecimento da entidade, que a gente tanto falou. Conversa com o médium, conversa com a entidade e
esteja atento. Normalmente, como é função da Vera, a pessoa às vezes até pode ficar sem jeito de chegar e se oferecer. A menos que a pessoa conheça, já saiba onde estão as coisas. Mas se o Cambone já estiver atento, viu que está faltando alguém, dá uma olhadinha para ver, olha, precisa, aí você vai e faz. É o que a gente falou de ser proativo. Está atento ao trabalho. O que eu posso ser útil? Porque eu não creio que ninguém saiu da sua casa para vir aqui conversar. Porque a gente fica em casa, vai num barzinho com os amigos, a gente vem para trabalhar, para ajudar essas pessoas, para crescer como ser humano, como um bandista, com a nossa mediunidade. E a melhor forma de aprender é trabalhando. Vendo a forma de cada entidade trabalhar, conhecendo essas pessoas. Então, é preciso estar atento. O que está acontecendo dentro do terreiro? Se você está concentrado, você logo vai perceber. Não, está faltando ali, ou precisa levar um banquinho. Às vezes, no começo, as pessoas estão chegando, precisa levar um banquinho para uma senhora sentar. Uma coisa muito importante, que a gente não falou. Chegou uma pessoa idosa, ou uma pessoa com criança de colo, uma pessoa com dificuldade de locomoção. Quem está ali, gente, por favor, nem que seja necessário pedir para alguém mais jovem, com educação, com todo esmero, será que você pode ceder o lugar? Porque tem uma senhora de idade, não tem sentido vir numa casa de caridade, uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade, e ficar em pé, esperando, desconfortável, sendo que alguém pode ceder o lugar. E aí cabe, sempre com muito tato, com muito jeito, a gente direcionar. Isso tudo tem a ver a parte material do trabalho, tá, gente? Então, estar atento. Não vai ter como eu falar todas as situações possíveis aqui. Então, o despertar do bom senso. Precisa parar? Esgotou o tempo, senhor Ronaldo? Acabou. 5 minutos. Tá. Pode seguir. Você poderia só passar aquela coisa de a pessoa, o Cambone não querer... Espera um pouquinho. Pode falar. O Cambone não querer... às vezes escutar o que a pessoa está falando, mas precisa escutar. A Tatiana fez essa pergunta na aula passada. O Cambone, com relação a escutar as consultas. O Cambone está ali para escutar, sim. Salvo que gere algum constrangimento, aí a pessoa vai pedir. Ou se você perceber que a pessoa está muito constrangida, você pode perguntar, você quer que eu me afaste? E aí a entidade vai dizer, pode se afastar ou não. Porque também o Cambone não vai abandonar a entidade no meio de uma consulta e sair. Porque achou que a pessoa está constrangida. O Cambone nunca abandona a entidade sem se dirigir a ela. Fala assim, percebeu o constrangimento? Pergunta, a senhora prefere, o senhor prefere falar sozinho? Aí a entidade vai dizer, não, pode sair ou não. Mas o Cambone, ele tem que respeitar o sigilo. Ele pode ouvir e participar, porque é assim que ele vai aprender a trabalhar, mas ele tem sempre aquele comprometimento de jamais reproduzir a vida pessoal de ninguém, gente. O sigilo é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Os comentários só de forma reservada e sem identificar, não vai dar nome, detalhes de ninguém. A gente está aqui para respeitar todo mundo, tá? Jamais o Cambone deve julgar ou comentar as consultas assistidas com outras pessoas. Qualquer anormalidade, levar ao conhecimento do dirigente. É o que a gente falou, o sigilo. A gente escuta, orienta e esquece. Não leva os problemas para casa, não fica pensando e não reproduz nada de ninguém, tá? Tem bastante. Continua ou só quer... Continua? Procure sempre observar a forma da entidade trabalhar e crie uma sintonia positiva, através de concentração e do respeito. Dessa forma, a entidade poderá se comunicar com mais facilidade com o Cambone, seja através do seu linguajar próprio, ou até mesmo no mental de forma intuitiva. Quanto maior a concentração do Cambone, melhor seu desenvolvimento e entendimento. Então, se você estiver bem concentrado, muitas vezes a entidade quer falar alguma coisa e ela não quer que o consulente saiba. Então ela vai falar num idioma próprio dela e o Cambone que tiver com uma boa sintonia vai entender claramente. Ah, ele conhece o idioma? Não conhece. Mas conhece a entidade e vai sentir. Outras vezes a entidade vai só olhar ou nem vai olhar e você sabe o que ela quer te dizer. Que ela está querendo chamar a tua atenção para algo que vai ser dito, ou que ela vai precisar da sua colaboração para explicar alguma coisa, ou até como a gente falou, para conseguir encerrar aquela consulta mais rápida. Isso você vai criando com o tempo e com a concentração, tá? Estar sempre atento e disposto a ajudar no que for preciso.
Exemplo, dias em que temos mais de uma linha de trabalho, linha de caboclos bugres, de baianos, dia de boiadeiros, gira de criança. Procurar entender o que é necessário fisicamente, como a disposição do espaço, das pessoas, dos materiais utilizados, no intuito de sempre manter a organização e a segurança, para o perfeito andamento dos trabalhos. Estar atento à assistência, porque sempre tem pessoas mais sensíveis a vibrações e às vezes pela falta de conhecimento sentem-se mal. Outras podem ter algum distúrbio mental ou físico que precisam ser amparadas também. Sempre com respeito, todo cuidado é pouco. Então, é o que a gente falou, a pessoa pode passar mal, às vezes a gente se impressiona. Ai, a pessoa está chorando, está passando mal, e fica todo mundo angustiando para a Vera, a pessoa está passando mal. A entidade está vendo, o seu Mata Verde está vendo. Nem sempre aquilo é realmente um mal-estar físico. Está sentindo vibração, é muito impressionado. Então, se ele deixa esperando, ele sabe o que ele está fazendo. Não precisa ficar todo mundo sinalizando 1000 vezes para a Vera ou para o Cambone da assistência. É ordem do Mata Verde. A pessoa, às vezes, precisa sentir aquilo e faz parte da educação mediúnica dela. Ou tem pessoas que, muitas vezes, é psicológico, que é atenção, quer conseguir chegar e passar sempre numa consulta dele. Então, as entidades estão orientando. Então, não se desesperem. A Vera viu, ela já sinalizou, ele vai saber o tempo certo de atender. Ninguém precisa ficar apavorado. Se for alguma coisa realmente urgente ou física, ele vai dar ordem, vai dar um andamento. Lógico, os cambones estão ali, vão conversar, vão saber o que é e vai ser atendido. Estar atento quando alguém da assistência vai ao banheiro ou beber água, visto que muitos objetos pessoais dos filhos da casa estão próximos, assim como o material de uso próprio do terreiro, como por exemplo a biblioteca e as velas. É até desagradável a gente falar isso, mas a casa recebe todo tipo de pessoa, a gente já falou nisso, então fica um monte de bolsa ali, é o espaço que a gente tem para isso. Ficam crianças que são da família dos filhos da casa, tem a biblioteca, tem o material, inclusive tem bebida debaixo de alguns trabalhos, tem o álcool. Então, a gente não sabe a condição de cada um. Infelizmente, é necessário pensar na segurança. Então, tanto na segurança do patrimônio de cada um, que está a chave do carro, está a carteira, está documento, está os livros que são do terreiro, que estão aí, que é para nosso estudo. Então, precisa acompanhar, observar, e até, a gente não sabe, às vezes uma pessoa que tem um problema, tem garrafão de água, derrubar, pegar uma garrafa, ter um desequilíbrio, então precisa ter atenção em tudo que acontece no terreiro. Então, sempre tem que ter alguém de olho naquele pedacinho, para poder que todo mundo trabalhe sossegado, tanto os que estão camoneando como os médios de incorporação, e que também manter a ordem e o respeito entre todos. Outra coisa importante, observar o comportamento de cada um. Não pode sair uma briga, uma confusão aqui, nada que quebre a harmonia do trabalho. A gente está aqui para conduzir todas as situações. Então, tem que estar preparado para qualquer tipo de problema. Tá atento e observar, e sempre teve dúvida, procura uma orientação. Dentro do que é óbvio, viu alguma coisa acontecendo, está do teu lado, não espera, vai lá e ajuda da forma que você puder. Resguardar-se desde o dia anterior aos trabalhos. Evitar comidas pesadas, bebidas alcoólicas, festas, baladas, sexo, brigas, intrigas, fofocas, e por aí afora, né? Tudo que desequilibra. Tudo que é dessa natureza sobrecarrega o nosso corpo físico e intoxica o espiritual. Como nós podemos ajudar uma pessoa que sofre desses males se nós mesmos estamos intoxicados? É bastante óbvio, né? A gente, quando aceita que chegou um momento de seguir um trabalho espiritual, seja qual for a função que a gente execute dentro do terreiro, a gente está aqui para melhorar. Então, a gente tem que começar a pensar no que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, para corrigir as nossas pequenas falhas. Todo mundo gosta de festa, não quer dizer que vai virar todo mundo santo e rezar dia e noite, não é isso, gente. Mas eu vou beber? Eu não preciso beber um barril de chopp, eu vou procurar ser comedido. Eu vou numa festa, entre amigos, é um ambiente mais leve. Agora,
Você ir para uma balada, ficar até de manhã, sem dormir, ir trabalhar e querer vir trabalhar no terreiro de noite, vai ser bastante provável que você vai se sentir mal. O teu corpo físico está sobrecarregado, você está sem descanso, você não teve uma alimentação equilibrada. Tudo isso vai interferir. Quanto mais leve a gente está, quantas vezes o seu Manuel fala, pode parar 20 minutos antes de vir para o terreiro? Se tiver esse tempo, que ótimo, para, respira, toma uma água. Se tem como, abre o Evangelho, faz uma leitura, um parágrafo que seja, ou qualquer leitura que te traga uma certa tranquilidade. Vem para o terreiro com o espírito já aberto, já preparado. O que a gente pode evitar? Você não vai comer uma feijoada e vir aqui querer incorporar. E se sentir bem. Vai ficar difícil da entidade trabalhar com você, vai ficar difícil de você interagir com as pessoas e com o trabalho da casa. Então é uma questão de bom senso. Ninguém vai virar santo, mas tudo aquilo que a gente pode ir moldando para se melhorar, a gente vai fazer. E o que é muito importante, começar a pensar na nossa saúde como um todo, física e espiritual. O que eu estou fazendo? Ai, não devia ter dito isso, não devia ter pensado nisso. Então você vai de pouquinho em pouquinho. Por isso é uma Umbanda iniciática. A gente tem 7 anos. Cada reino a gente fica 1 ano para poder pensar numa infinidade de coisas. E a própria casa vai te ajudar a te direcionar nessas coisas. Para você parar e pensar. Então não adianta também só chegar aqui e ficar comportado, quietinho, se movimentar, ajudar. Mas a gente tem que procurar dar uma melhoradinha. Vai ajudar todos nós, as nossas casas, a gente vai conseguir levar mais força, tanto para as pessoas que estão aqui, como fora, né, no nosso convívio, tá? Então, gente, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Aí a bibliografia. Lógico, a gente tem a felicidade de trabalhar numa casa que tem muito estudo, tem bastante material. Então você vai ver que a gente seguiu a Umbanda, a Doutrina dos 7 Reinos Sagrados, que é o livro do seu Manuel, que eu acho que todos devem ter lido. A Mediunidade sobre a Ótica Umbandista, um curso ministrado na casa. A Apostila de Mediunidade, que também é um material nosso. Os sites, né, que é o www.mataverde.org e umbanda.com.br. E com certeza a vivência, né, que a gente está aqui. Quem preparou o material fui eu e o Luiz. Sem a ajuda dele, não teria esse material pronto. Com certeza foi feito pelos dois. Ele ajudou, ele trabalhou, ficou horas no computador, formatando todas as ideias. A gente conversou bastante, passou alguns dias trabalhando, na expectativa de trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. A gente já vai ficar muito feliz. Então, o trabalho foi feito pela dupla, tá, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem que agradecer ao São Manuel e a casa, porque tudo isso que a gente pôde passar para vocês, a gente aprendeu aqui. Nos anos de convivência, a gente teve a felicidade de fazer todos os cursos que teve aqui na casa, conseguimos chegar em tempo de acompanhar tudo, de ver a casa se enchendo. Tirando o Tadeu e a Inês, a gente viu cada um de vocês chegando aqui. Eu fico muito agradecida pelo seu Manuel ter confiança de deixar a gente preparar esse trabalho, que é um assunto tão importante, e eu espero que tenha ajudado de alguma forma a todos vocês. Então eu agradeço a paciência, por ter ouvido. Foram 2 dias, falei bastante. Então eu agradeço a todos vocês.